Nós temos estudado, irmãos, a respeito dos compromissos da igreja, os compromissos assumidos. Lembrando de alguns pontos que são fundamentais. O que é uma igreja? Uma igreja, ela é composta por pessoas que professam sua fé em Jesus Cristo e assim se reúnem para servir a Deus, para adorar ao Senhor. Elas se organizam para isso. Então, quando alguém vem fazer parte de uma igreja, ou deseja fazer parte de uma igreja, ela tem que estar ciente de que o ser membro de uma igreja de Cristo mesmo requer certos compromissos. Nós temos privilégios, mas temos também nossos compromissos, nossas responsabilidades. E o que acontece? Nós vimos que, primeiramente, nós temos um compromisso de cooperação. Ou seja, todos nós nos reunimos para fazermos um esforço conjunto no mesmo propósito, de propagar o Evangelho, de expandir o reino de Deus, e isso vai envolver a operação, ou seja, o trabalho em conjunto de cada um de nós. Nós somos uma igreja nova, pequenininha, mas nós temos que desenvolver, irmãos, nossa igreja com essa consciência que, infelizmente, muitos crentes não têm. Muita gente vai para a igreja considerando assim: bom, eu vou à igreja do pastor tal, como se tudo dependesse do pastor. E não é assim. Ou tem aquela visão assim de que tem alguns membros da igreja que eles são os responsáveis por carregar a igreja e fazer as coisas, e eu vou lá só para assistir. Tem muita gente que vai para a igreja assim: ele quer assistir uma boa pregação. Quem não quer uma boa pregação? Né? Quer ouvir uma boa pregação. Mas, bom, tá certo que o conceito de boa pregação varia muito também, né? Às vezes é o que o ouvido quer ouvir. Mas a boa pregação mesmo é aquela que é fiel à palavra de Deus e que realmente tem a mensagem verdadeira de Deus para nós. Mas tem muitas pessoas que querem ter uma boa pregação, um bom louvor, talvez uma boa comunhão. Tudo isso é bom. Só que nós temos que ter a consciência de que todas essas coisas dependem de todos nós, também? Não é de meia dúzia, de 3 ou 4, de um só. Todos os membros compõem a igreja. Então, isso faz um compromisso de cooperação, ou seja, operar junto, trabalhar juntos. E aí nós somos levados a todas aquelas responsabilidades de prestigiar os trabalhos, as atividades da igreja, nos esforçarmos para que todos nós possamos nos desenvolver através dos estudos, do aconselhamento, da ajuda mútua, da cooperação material, financeira, nosso trabalho, né, para não sobrecarregar ninguém, da pregação do Evangelho. E aí nós vamos chegando numa parte da cooperação muito específica, que é o nosso assunto, que nós já começamos no estudo passado, mas hoje nós vamos dar sequência, que é o compromisso de testemunho. Isso. Nós temos um compromisso de testemunho. E o que é o testemunho? Vamos lembrar, né? O testemunho é aquilo
que nós professamos de Cristo. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, Jesus estava falando do testemunho. Vocês são a luz do mundo. Nós sabemos que Jesus é literalmente a luz do mundo, né? Mas ele disse para seus discípulos, vocês são a luz do mundo. O que é que Jesus quis dizer com isso? Olha, vocês vão refletir a minha pessoa para o mundo. Vocês vão levar a minha mensagem ao mundo. Esse é o papel da igreja no mundo, irmãos. Nós não estamos aí para fazer política, fazer ação social. A nossa ação social ela é voltada para aquilo que Cristo ensinou. Nós não temos que organizar hospitais, orfanatos, criar estruturas. Igreja é igreja, essas coisas. Isso não proíbe que os crentes se organizem para fazer essas coisas, tá? Toda coisa boa é lícita e é dever dos crentes. Mas a igreja, ela se reúne com a finalidade de pregar o evangelho. E ela trabalha nesse propósito. A igreja, a instituição igreja, aquela que nós nos ligamos. Mas nós temos um compromisso, e o nosso trabalho, então, de propagar Cristo para o mundo, de levar o evangelho, é através daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Aí a gente vê também uma outra questão muito comum. O testemunho só de boca. O crente que ele professa, eu sou de Jesus. Mas as atitudes dele não condizem com aquilo que Jesus ensinou. Nunca as atitudes daquele dito crente, daquele cristão, condizem com o que Cristo faria, ou o que Ele quer que a gente faça. Acho que foi o irmão Nicolas, no domingo passado, lembrou daquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus, né? Não sei, quem já leu esse livro aqui? Deixa eu ver. Tem um bom número de irmãos. É um bom livro para se ler, viu? Leva a gente à reflexão. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É uma situação, é uma ficção, mas que leva a gente a pensar. Se fosse Jesus no meu lugar, se ele vivesse o que eu estou vivendo, o que ele faria? Isso deve levar a gente a agir de uma maneira que reflita Jesus ao mundo, né? Através da nossa vida. Porque se eu só falar, se eu só professar uma fé, isso não é nem metade do caminho. É lógico que nós temos que dizer, eu sou de Cristo. Só que as nossas atitudes têm que ser condizentes com isso. Também não podemos ser discípulos de Jesus em silêncio. A primeira passagem que nós vimos na semana passada foi justamente daqueles discípulos, aqueles primeiros que conheceram a Jesus, e o que eles fizeram? Logo foram dizer a outros. Né? E quando questionaram esse Jesus vindo de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que foi dito? Vem e vê. Chamando. A nossa vida, irmãos, tem que ser isso. Jesus é bom na nossa vida. A palavra de Deus é necessária. Nós temos o ensino dele, a palavra da verdade. Cristo transforma. Não é a igreja que transforma, é Cristo quem transforma. A igreja simplesmente reúne pessoas transformadas por ele. Amém? Mas, se alguém duvidar, é onde nós devemos dizer, vem e vê. Mas a nossa vida tem que ser esse convite para essas pessoas também. Que elas possam ver em nós as atitudes
de pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor, temem a Deus, né? E que buscam realmente refletir Jesus Cristo na sua vida. Em Gálatas 2:20, nós vamos seguir aqui. Um último versículo que nós tínhamos a respeito do primeiro ponto que ele toca aqui, porque eu vou ler aqui da nossa apostila, diz: cada membro da igreja deverá procurar a conversão dos amigos, parentes, colegas e vizinhos, esforçando-se por trazê-los à igreja, lembrando que trazer a igreja não é tudo, é trazer a igreja como um meio de trazê-lo a Cristo, que é o que realmente mais importa, né? Reforçando a pregação com uma vida reta, santa e honesta. Em Gálatas 2:20, então, nós lemos o seguinte: Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, nesse nosso compromisso de testemunho, nós devemos ser levados a questionar: é realmente isso que está acontecendo com a gente? Esse é o testemunho de Paulo. Ele escreveu isso. Ele dizia isso. Mas ele vivia isso? Nós não conhecemos Paulo pessoalmente, mas tudo que nós podemos ver de relatos a respeito dele é isso mesmo. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, alguém que conviveu com Paulo, testifica de que a vida dele era isso aqui mesmo. E, bom, então, assim nós devemos fazer o que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já estou crucificado. Eu sou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, ou seja, não sou mais eu quem prevalece na minha vida, mas Cristo vive em mim. Então a nossa vida de testemunho tem que dizer isso de nós: Cristo vive em mim. Quando as pessoas olham para nós, irmãos, nosso desejo deve ser esse, que as pessoas vejam que Cristo vive em nós. Realmente tem alguma coisa meio diferente nessa pessoa, né? Nesse rapaz, nessa moça, nesse senhor, nessa senhora. Tem alguma coisa realmente diferente e que não vem dele. Que as pessoas possam ver que Jesus faz a diferença. Esse é o nosso melhor modo de dizer: vem e veja. É o que atrai as pessoas. Lá em Jerusalém, a gente vê o relato lá em Atos, nos primeiros capítulos, aconteceu muito isso. Diz lá que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Por quê? Quando a gente lê o contexto imediato ali, anterior, a gente vê que isso era consequência do que estava acontecendo na igreja. Eles tinham uma vida com um testemunho tão atrativo que isso trazia até judeus, né, que eram contrários a Cristo, trazia eles a olhar para eles de uma maneira diferente e se chegar para ouvir. Então muitos deles vinham e verdadeiramente conheciam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era
o Redentor, o Messias, o Salvador. E assim, a cada dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque essas pessoas iam sendo atraídas pelo testemunho da igreja, sendo convertidas pela fé em Jesus, né? Um arrependimento genuíno e fé em Jesus, e assim eles se juntavam, eles eram agregados à igreja. É assim que tem que funcionar. Eles olhavam para aquelas pessoas e viam pessoas em que se mostravam, né, que mostravam Cristo vivendo nelas também. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Será que nós realmente estamos vivendo uma vida baseada, calcada na nossa fé no Filho de Deus, em Jesus? Quando as pessoas olham para nós, elas veem, elas enxergam isso, elas são capazes de enxergar isso? Ou elas enxergam alguém comum como todo mundo? Como qualquer ímpio. Eles olham para nós, nos pegam mentindo, nos veem falando, agindo de maneira imoral, nos vestindo de maneira imoral. Se você é flagrado em mentira, será que as pessoas estão enxergando Jesus? Se você está lá todo indecente, será que eles enxergam Jesus? Se eles veem você agindo desonestamente com seu patrão, com seus clientes, fregueses, sei lá, será que eles enxergam Jesus? Qual é a resposta para essas perguntas que eu fiz? Hã? Vamos lá em coro. Não. Tem que ser um não, em coro, tá? Tem que ser um não, bem claro. Não dá para ver Jesus nisso. Não tem como. Só se for um Jesus falso, não aquele da Bíblia. Não o Filho de Deus. Então toda e qualquer pessoa tem que olhar para nós. É lógico que eles vão enxergar que nós somos falhos. O irmão Guilherme pregou agora há pouco aqui. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, né? Ou nós mesmos estamos mentindo. Por quê? Porque sim, nós somos falhos mesmo, na carne. Mas uma coisa é enxergar que nós temos pecado e vivemos entregues a Ele, e outra coisa é ver que nós temos pecado, mas que nós revelamos Cristo na nossa vida. No sentido de que nós não somos entregues ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Cristo vive em mim. É isso que a gente tem que mostrar. E com isso demonstrar aquilo que é a grande mensagem que nós queremos transmitir. Que Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu estou dizendo ao pecador que ainda não creu em Jesus, que Cristo se entregou e que nós esperamos que seja por Ele também. Que ele entenda o amor de Cristo manifestado lá na cruz e que ele se arrependa dos seus pecados e entenda que Jesus morreu lá na cruz pelos nossos pecados e que ele entenda que é pelos pecados dele também para que ele seja perdoado e para que ele realmente seja transformado. Nosso testemunho é fundamental, irmãos, para a nossa vida, porque nosso testemunho vai resultar em galardões de Deus, pode ter certeza disso. Então, qual vai ser a nossa recompensa? O que Deus vai realmente nos dar
pelo testemunho que nós temos dado aqui. Sabe, Ele não vai cobrar de nós, necessariamente, quantas pessoas você converteu. Não. Nós não trabalhamos aqui por meta. Sabe, as empresas costumam estabelecer metas, né, de produção. Então, o banco estabelece ali para a agência, para o gerente, olha, você tem que produzir, né, atrair tanto de investimentos, vender produtos do banco, né? Você tem que atingir a meta. Né? Na indústria, no comércio, se estabelece metas, olha, você tem que vender tanto. E a pessoa tem que fazer de tudo para atingir aquelas metas. Nós não trabalhamos por meta para o Senhor. Deus trabalha de outra maneira. Né? Porque os resultados, na verdade, vêm dele mesmo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Mas o que ele vai cobrar de nós não é o resultado, ele vai cobrar de nós a nossa atitude, o nosso trabalho, a nossa fidelidade no nosso serviço. Então, ainda que você parta dessa vida aqui sem ter convertido uma alma, tá? Mas se você serviu a Deus fielmente, se você fez a luz de Cristo brilhar em você, é isso que Deus vai olhar em você. Não para te salvar, porque a nossa salvação é pelos méritos de Cristo. Amém? Vamos distinguir bem isso. Mas, por outro lado, nossos galardões são, sim, medidos pela nossa fidelidade no nosso serviço. Também não é pelo resultado. Tá? Eu diria assim, que dificilmente nós vamos fazer a luz de Cristo brilhar na nossa vida, vamos servir a Ele com fidelidade, dar um testemunho fiel e nós vamos partir daqui sem nenhum resultado, né? Dificilmente. Vocês lembram lá do ladrão na cruz, né? Os dois. Jesus garantiu a salvação para aquele que se arrependeu, que clamou, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus assegurou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está salvo. Aquele homem não teve tempo de se batizar, de nada. Não fez parte de igreja nenhuma. Mas vocês já perceberam que ele já saiu evangelizando? Porque ele falou para o outro: olha, você zomba de Deus, mesmo estando na mesma condenação que ele. Estavam os três ali na cruz, porque o outro desprezou. E nada consta de que aquele outro tenha se convertido. Quer dizer, não teve resultado. Mas eu posso assegurar, irmãos, que aquele homem tem um galardão assegurado pelo que ele fez nos breves momentos que ele teve de convertido. Ele deu um testemunho. Ali ele estava já testemunhando. E esse é o compromisso de cada crente, e principalmente à medida que ele se liga a uma igreja de Jesus Cristo, ele tem esse compromisso. E não importam as circunstâncias. A gente vê que ele estava ali numa circunstância complicada, né? Meio desagradável, dolorosa. Mas ele não hesitou em testemunhar de Cristo. Nós temos também, irmãos, que, dando sequência aqui, ter cuidado em guardar nossa língua da calúnia, de palavras mentirosas, levianas, imorais ou blasfemas, nunca tomando o nome de Deus em vão e sempre cumprindo com a palavra. Nós temos uma passagem, nem a sequência natural aqui dos versículos na apostila, mas eu vou começar por ela, tá? Lá em Tiago, no capítulo 3, tá? Na carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 3,
É o texto mais longo, talvez a gente fique por aqui hoje, vamos ver. Mas por que eu vou partir dessa passagem? Porque esse trecho do nosso compromisso de testemunho, irmãos, está voltado à questão da língua. A língua, a boca, o que a gente fala. Tem alguns ditos populares, né, que alertam para o cuidado que a gente deve ter com o falar. Vocês lembram de alguns ditos populares aí? Antes de a gente ler o texto? Boca fechada não entra mosquito. Esse é um deles. Boca fechada não entra mosquito. Quer dizer, você manter a boca fechada, geralmente você evita problemas. Tem mais algum que vocês lembrem? Peixe morre pela boca. Como? O peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Esse é bom. Realmente, né? Você fica abrindo muito sua boca, fácil de você ser fisgado. Fisgado, no caso ali, pelo pecado mesmo, né? Tem mais? Fala muito da bom dia a cavalo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É isso. Acaba falando, né? Alguém aqui dá bom dia pro cavalo? Daniel, você que viveu no interior, você dava bom dia pros cavalos lá Não vai dizer que não. Bom, é meio... Às vezes a gente tem um animal que a gente tem muita estima, né? E acaba brincando com ele e tal. Mas se você vê alguém conversando com o animal, né? Com o cavalo, Bom, tem uma história aí, né? De um irmão que ele desabafava com... Não era um cavalo, no caso, era um burro do sítio da família, né? Diz que ele ia lá, ficava, burrão, porque... Mas assim, todo mundo brinca, né, com ele por causa disso aí, porque parece atitude o quê? De uma pessoa meio doida, né? Você ficar conversando com o animal. Se conversar com o cavalo, dá bom dia pro cavalo. Bom dia, seu cavalo. Bom dia, burrão. É meio esquisito, né? Não é um comportamento muito natural. Então é isso que quer dizer. Realmente, quando a gente fala muito, precisa tomar cuidado. Até a própria palavra de Deus também tem um alerta para os mestres. Ou seja, aqueles que têm posição de ensino na igreja. Os ensinadores na igreja. E ali está se referindo justamente a isso. Porque nós temos uma responsabilidade maior quando nós estamos falando para os outros, estamos ensinando outros. Uma coisa que a gente tem conversado até no nosso estudo com os varões, sobre hermenêutica, é o nosso cuidado, o cuidado que a gente deve ter no estudo da palavra. Porque hermenêutica, para quem não sabe, é a arte de interpretar. Né? Interpretar, no caso, a Bíblia, a palavra de Deus. Então já é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar na interpretação da Bíblia, no estudo para nós mesmos. Porque se eu interpretar alguma coisa errada e não for corrigido por isso, não me deixar ser corrigido, certamente eu vou aplicar alguma coisa equivocada na minha vida que pode me fazer mal, espiritualmente falando, certo? Só que isso fica pior quando eu estudo e eu tenho posição de ensino e eu vou repassar aquilo de errado. Porque além de fazer mal para mim, eu vou fazer mal para outros também. Então aqueles que têm posição de ensino precisam tomar cuidado duplicado, porque vão ser cobrados disso. Por isso, irmãos, nós temos que orar, muito pedindo a direção de Deus, quando nós vamos pregar, quando nós vamos dar algum estudo. Tá? A gente aqui, vamos dizer, é bem democrático.
na nossa igreja, isso não é comum em todas as igrejas, né, de procurar dar oportunidade para outros irmãos estarem pregando. E eu procuro olhar para quem está bem. E eu até peço aos irmãos, se você não está legal espiritualmente, não está em condição, me avisa, não pregue nessas condições. Tá, me avisa, não, eu estou num momento meio ruim, eu não estou bem, prefiro dar um tempo, tá? Nós vamos orar e tentar ajudar esse irmão, mas se você não está se sentindo em condições espirituais, é porque tem alguma coisa de errado, então não é o momento melhor de você estar ensinando. É melhor você sentar e ouvir e aprender, certo? Mas nós temos que ter todo o cuidado, irmãos. Aqui nós, como eu disse, né, usei esse termo, nós somos democráticos nesse aspecto, e eu tenho prazer nisso, de ouvir os irmãos, é gostoso, é agradável. Eu sei que a maioria dos irmãos gosta, até porque isso evita que vocês fiquem me ouvindo todo o tempo. Seria bem chato, né? Então, a gente tem a oportunidade de ouvir o que Deus tem falado ao coração de outros irmãos e eles compartilharem. Mas cada um desses irmãos tem que saber que tem uma grande responsabilidade quando vem para cá. Porque isso também faz parte do nosso testemunho. Mas não é só o que a gente fala aqui. É o que a gente fala lá fora também. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a nossa boca, o que a nossa língua vai fazer. Também Jesus ensinou. A boca fala aquilo que está no tesouro do nosso coração. Nosso coração está cheio de alguma coisa, é disso que nós vamos falar. Se nós estivermos cheios da palavra de Deus, é disso que nós vamos falar. Se nós estivermos cheios da alegria, do gozo, de ser um servo de Jesus Cristo, nós vamos falar disso. Mas se o nosso prazer estiver no mundo, nas coisas dessa vida aqui, nós vamos só falar disso. Por falar nisso, vocês assistiram o jogo do Corinthians ontem? Estou brincando para ironizar, porque quando a gente está com as coisas, estava pensando, caçando alguma coisa aqui. Mas a gente vai falar dos assuntos do dia a dia, né? Nós vamos falar do futebol, falar só de trabalho. Não é proibido falar dessas coisas. Mas se você só fala dessas coisas, é porque teu coração está lá. Isso faz parte do nosso testemunho. Se as pessoas veem que você só fala daquilo. Bom, um crente só fala do trabalho. Só fala do trabalho. É lógico que no ambiente de trabalho você vai falar sobre as coisas de trabalho. Você está ali para isso. Mas aí você sai para almoçar com um colega, você só fala de trabalho. Você chega em casa, vai conversar com a esposa, com os outros da casa, você só fala de trabalho. Nunca você fala nada relacionado a Cristo, a igreja, com quem quer que você esteja. Da Bíblia, do que você tem lido, estudado, de algum livro, né, que tem te ajudado na palavra de Deus. Nada, você não fala nada sobre isso. É sinal que essas coisas para você são só naquele momento. Sua vida mesmo é outra. Então as pessoas não vão ver Cristo em você. Vão ver trabalho. Tá, estou dando exemplo do trabalho, mas pode ser outra coisa. Estou dizendo tudo isso, irmãos, antes da gente ler esse texto de Tiago 3. Espero que vocês não tenham ainda fechado a Bíblia. Tiago 3. Porque aqui Tiago fala justamente sobre os problemas e os perigos da língua. Vamos ler. Ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Eu comentei agora há pouco sobre isso, né? Que a Bíblia exorta a gente a respeito disso. Ele está dizendo até, muitos de vocês não se coloquem na condição de ensinadores, porque o ensinador, o mestre, vai receber um julgamento mais severo, mais duro. Mas ele segue dizendo, explicando isso, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, no falar, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Parece que Tiago está dizendo para nós aqui o seguinte, olha, se você for alguém que consegue controlar totalmente sua boca, olha, então você é capaz de controlar tudo, porque a boca é a primeira fonte que a gente tem de pecar. Tem muita gente que não pratica, né, não chega a praticar determinados pecados, de fato, mas ele fala sobre aquilo. Vamos dizer assim, só para ilustrar, ainda que ele não adultere fisicamente, ele adultera com a boca. Lembrando que Jesus disse que se você, né, se um homem olhar para uma mulher e cobiçar ela, ele já cometeu adultério no seu pensamento, no seu coração. Ainda que ele não consuma aquele fato. Se nós externarmos aquilo pela boca, então piorou, né? Mas ele está dizendo isso, olha, se alguém não tropeça em palavra, esse é perfeito. Mas a questão é, existe alguém perfeito? Não, né? Nós sabemos que não somos perfeitos. E a nossa mera observação das nossas atitudes e do que nós falamos vai nos levar à constatação disso. Seguindo no versículo 3, ele diz, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele usa uma ilustração aqui interessante, né? Alguém, para conduzir um cavalo, ele põe freio na boca dele. Pela boca você conduz, você governa o corpo do cavalo. Você leva ele para cá, para lá, freia. Hã? Eu não sou nenhum cavaleiro, não. Já andei a cavalo assim, mas aqueles pangarés. Mas algumas coisas me ensinaram, né? Mais ou menos o controle, o manejo, ainda que eu não saiba fazer direito. Mas ele chama atenção aqui para isso. Tiago, nesse versículo 3, ele diz, os próprios animais aqui, nós controlamos eles pela boca. E o que ele quer dizer com isso? É que nós deveríamos começar a nos conduzir pelo próprio cuidado da boca. Reforçando o que ele disse no versículo anterior, né? Se alguém não tropeça no falar, ele é poderoso também para refrear todo o corpo. No versículo 4, ele chama atenção por uma outra comparação. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Aqui a comparação é um pouquinho diferente, ele chama atenção. Uma embarcação tão grande e um lemezinho, né? Uma peça tão pequena é capaz de governar a direção para onde você quer mandar ele. Para um lado, para outro. Mais uma vez ele está chamando atenção. Na verdade aqui, figuradamente, o leme é o quê? Né? A nau é todo o nosso corpo. O leme é
Nós temos o leme aqui, dentro da boca, na nossa língua. A gente sabe que a língua é figura de linguagem, né? Figura de expressão, uma forma de expressão sobre o que a gente fala. A boca, a língua. Mas ele está chamando a atenção sobre isso. Né? Quando se refere à língua aqui, é no sentido figurado daquilo que nós falamos, como nós externamos nossos pensamentos. Então, no versículo 5, depois dessas duas comparações, ele diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele faz outra ilustração aqui. A gente às vezes vê um grande incêndio na mata, um bosque, né? Grandes árvores sendo queimadas, um fogo imenso, difícil de apagar, mesmo com toda, né, nos nossos dias, com toda a tecnologia, tem aviões que transportam água para derrubar ali, tem técnicas para abafar o fogo, mas é difícil conter. A gente vê várias regiões, falam tanto de queimadas na Amazônia, mas, gente, isso tem em outras partes do planeta. Recentemente estivemos na Europa, na Austrália tem também, nos Estados Unidos tem uma região que quase todo ano tem... Oi? Na Flórida? Califórnia. Hã? Califórnia. Califórnia, é isso? Tá. E mesmo com toda a tecnologia que eles têm, eles não conseguem conter. O incêndio avança. Mas é interessante, tudo bem que ocorrem realmente incêndios criminosos. Alguém vai lá e ateia propositalmente fogo. Mas muitas vezes o fogo começa com uma faísquinha. Nas beiras de estrada é muito comum, né? O fumante está lá, fumou o cigarrinho dele e sobrou só aquela bitoquinha e ele joga pela janela do carro. Atitude irresponsável, né? Cai ali na beirada e aquela bitoquinha que ainda está, né? Aquele pedacinho de fumo queimando ainda, ele acaba queimando um matinho ali, um graveto, e aquilo vai se espalhando, e quando você vai ver, muitas vezes se torna uma queimada, um incêndio de grandes proporções. Tiago fala sobre isso, às vezes uma pequena faísca, né? Um pequeno fogo incendeia um bosque inteiro. Mas por que ele diz isso aqui? Porque ele está comparando ao grande mal que um pequeno membro pode fazer. O grande mal que a nossa língua, a nossa boca pode fazer. Isso é muito importante para nós, irmãos, o nosso testemunho. Nós estamos estudando sobre o compromisso de testemunho, então nós temos que olhar para isso. Nossa preocupação no cuidado com a boca, com o que nós falamos. Versículo 6, ele diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, pelas coisas más, né? A nossa língua, ela nos leva a pecar, né? Mais uma vez lembrando que, na verdade, não é o membro que faz a gente pecar, é o que está dentro do nosso coração, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Mas a falta do cuidado que a gente tiver no que vai falar vai causar um grande incêndio, um grande estrago. Contamina o nosso corpo, nosso testemunho. Você pode fazer as coisas certas, mas
o que você fala prejudica todo o seu testemunho, além do mal que vai fazer, dependendo do tipo de coisa que você fala. Muitas vezes eu já repreendi irmãos, exortei a respeito de palavrões, palavras torpes. Não que o irmão está falando aquilo porque por maldade ou por xingamento mesmo, para ofender uma pessoa. Mas muitas vezes ele fala aquilo porque ouve e repete, mas ele não pensa no estrago, no quanto aquilo prejudica o testemunho dele. Será que... Tem gente que pensa que sim, tá? Mas vou fazer a pergunta. Será que você é capaz de imaginar Jesus e os seus discípulos pregando, usando de palavras torpes? Palavrões? Eu estou dizendo que tem gente que acha que sim, porque eu não sei se vocês conhecem, existe uma, entre aspas, Bíblia, chamada Freestyle, né? Que foi escrita assim, usando palavrões, porque eles dizem, a gente tem que usar a língua que o povo entende. Agora, você é capaz de imaginar o Filho de Deus, o Deus Santo, 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 ele usando de coisas que ele mesmo disse que são imundas? Não dá. Agora vou eu fazer isso? Então, peraí. Eu tenho que cuidar da minha boca. Mentira? Não preciso nem falar. Mas nós vamos falar. Mas a gente sabe quem é o pai da mentira. Mentira não convém ao crente. Amém? E quando eu digo não convém, não deve existir na nossa boca. A mentira, as palavras torpes, tudo isso tem que ser tirado da nossa vida. A blasfêmia. Lembrando que a língua é um fogo como mundo de iniquidade, ela é inflamada pelo inferno. Quando você fala o que não devia, quando você mente, quando você usa palavras torpes, é o inferno que está envenenando a sua língua, não é Deus. Amém? Porque se for Deus, se for a palavra de Deus, se for o Espírito Santo que habita em você, se você é um crente, ele vai alimentar a sua língua para falar de coisas saudáveis, aprovadas por Deus, não contrárias. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, ou seja, animais selvagens, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha, ou seja, de veneno mortal. Tiago fala que o homem é capaz de domesticar até animais selvagens, grandes feras. O homem é capaz de domesticar um leão, um elefante enorme, aves. Não só os periquitinhos, avezinhas pequenas, né? Grandes aves. O homem é capaz. E a gente vê, né? Eu gosto bastante até de assistir vídeos a respeito disso, né? Animais ensinados ali que convivem com as pessoas. Coisa que eu vejo algumas cenas assim. Uma coisa que eu gostaria de um dia poder fazer, por exemplo, é abraçar um leão. Mas eu tenho medo. O abraço dele pode ser mortal. Mas eu acho um animal lindo, né? Seria gostoso a gente poder conviver assim. Mas tem pessoas que domam esses animais, que fazem de um jeito que eles são capazes de conviver com eles, controlar eles.
Mas Tiago diz, o homem é capaz de fazer essas coisas, mas não tem nenhum homem capaz de domar sua própria língua. Ele faz uma comparação aqui para fazer um contraste. Eu consigo domar um leão, mas a minha língua não. Entende a dificuldade que nós temos e a seriedade disso? Então, Tiago está dizendo aqui, não tem jeito, irmãos. Deixa o barco correr. Mas a gente não consegue controlar mesmo, fazer o quê? É isso que ele está dizendo, né? Não, ele está dizendo, se é tão difícil assim, eu tenho que me empenhar ainda mais. Amém? Sabendo que é tão difícil para o homem, eu tenho que me empenhar, eu como um crente, eu tenho que me empenhar em domar minha língua, o tanto quanto for possível, para que eu possa dar um testemunho fiel, que não se ache em mim uma boca mentirosa, profana, mas alguém que busca glorificar a Deus no que vive e no que fala. No versículo 9 ainda, ele fala sobre esse problema, essa dicotomia aqui, olha, ele diz, com ela, com a boca, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Percebe, né? É assim que acontece. Mas ele desfecha o assunto, dizendo, meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Aqui vai a exortação, depois dessas ilustrações, tal, ele está exortando para isso. Não convém que isso se faça assim. Por quê? Se nós não buscarmos controlar nossa boca, certamente nós vamos trazer grande prejuízo para nós mesmos. E nós vamos trazer prejuízo também ao testemunho nosso perante os outros, como crentes, e vamos trazer prejuízo à igreja de Jesus Cristo. Porque vocês lembram do que eu disse no estudo passado? Você é a cara da sua igreja onde você está. Lembra? Se você fala tudo que vem à boca, de qualquer jeito, tudo que vem na cabeça, não filtra, fala bobagem, mente, engana, né? Se você agir dessa maneira, ficar contando piada suja, essas coisas todas, o seu colega de trabalho, o seu vizinho que vê isso, ele vai pensar, a Igreja Batista Independente em São José dos Campos é assim. Lá, ninguém se preocupa com essas coisas, porque ele conhece a igreja através de você. Ele vai fazer uma ideia errada. Então, além do meu testemunho pessoal, né, a gente tem que pensar no nosso testemunho também, o quanto isso pode afetar a vida da igreja, o testemunho dela, a eficácia do trabalho dela. Se a igreja é colocada por Deus no mundo para dar prosseguimento à missão de Jesus Cristo, ide por todo mundo pregar, né, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas. Essa é a ordem para a igreja, deixada por Jesus. Se eu der um mau testemunho, eu vou prejudicar o trabalho da igreja de atingir esse propósito, de ela cumprir o seu trabalho. Então, irmãos, isso funciona na vida real e na vida virtual. Agora a gente tem que dividir nossa vida, né? Nós temos duas vidas, a vida real e a virtual. Por quê? Tem gente que é uma coisa na vida real e outra nas redes sociais. Você tem que ser santo na vida real. Amém? E nas redes sociais? Pode ser profano? Não, você tem que ser santo também. Tem que ser condizente. A pessoa
Eu acho interessante, por exemplo, talvez ainda seja a principal rede social, né? O Facebook. O que quer dizer Facebook? Alguém que manja de inglês aí, traduz mais ou menos para mim. Tradução livre. Vamos lá, alguém se arrisca? Book é o quê? Livro. E fez? Hã? Cara, né? Bom, é um livro de rosto, sei lá. Ali é como se fosse um livro que você expõe a sua cara, sua face. Eu entendo assim, né? Não sei se esse foi o propósito. Mas você tem que olhar ali o perfil daquela pessoa, ver o que ela compartilha, o que ela fala ali. Então, você olha, é a cara dela. Quando as pessoas olham para as nossas redes sociais, o que elas estão vendo? Santidade? Interesse pelas coisas de Deus? Ou puro mundanismo? Eu sei que nem todo mundo é dado a redes sociais aí, mas isso é importante para aqueles que participam e se você for entrar ainda, né? Isso se aplica a todas as redes sociais, todas. O cuidado que nós devemos ter. É isso. Testemunho envolve nosso compromisso de sermos santos. Sede santo, porque eu sou santo. Deus nos deixa essa ordem. Então, nosso testemunho. Eu sou um filho de Deus. Tem que condizer minha atitude, o que eu falo, o que eu faço. Hoje nós vemos essa passagem aqui de Tiago, irmãos, mas no próximo estudo nós vamos ver algumas outras coisas, algumas outras passagens, que Paulo, Pedro falam também sobre certos cuidados ainda a respeito disso, tá bom? Mas como eu disse, hoje a gente ia ficar só aqui em Tiago mesmo, como eu previ. Vamos ficar de pé, fazer uma oração.